Onde está Deus no Rio Grande do Sul? Onde é que está Deus em toda aquela tragédia que aconteceu? Onde é que está o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de perfeição, enquanto tem crianças boiando numa enchente, mortas? Tem pessoas que tiveram sua vida inteira destruída, pessoas que perderam entes queridos, familiares. Onde é que está o Deus de bondade de vocês? Hã? Cadê? Cadê ele lá? Que eu não vi nenhum Deus lá. Eu só vi maldade, destruição e choro. É só isso que eu vi lá. E prantos. Não vi mais nada disso. Esse é o questionamento da maioria das pessoas que não creem nesse momento. No momento de tragédia. No momento difícil. Provavelmente Antônio Miranda, Daniel Gontijo, Jason Ferrer, toda essa galerinha já deve estar fazendo vídeo, fazendo live, exatamente com esse título. Onde está Deus no Rio Grande do Sul? Colocando uma foto bem impactante assim na tela, falando onde está Deus no Rio Grande do Sul. Então vamos lá, vamos explicar onde é que está Deus no Rio Grande do Sul. Primeira coisa que a gente tem que ter em consideração quando fala desse assunto é o problema do mal do mundo. Basicamente é o problema do mal no mundo. Precisaria de bibliotecas inteiras pra gente falar sobre isso, tá? A gente não vai conseguir tratar desse tema aqui da maneira como ele merece. Não vamos, mas quero fazer um vídeo rápido aqui, só para poder explicar onde é que está Deus nesse momento, tá? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o conceito de mal para os materialistas. Todas as pessoas que fazem essas objeções, obviamente, eu não tô falando que foi coisas boas, aquilo lá, intrinsecamente boas. Materialmente está tudo péssimo, horrível, pessoas morrendo. É uma tragédia, é uma catástrofe. É uma catástrofe. Mas, levando em consideração o Deus cristão, não um espantalho do que é Deus, se vocês querem saber qual que é a real definição do Deus cristão, que não é esse velhinho que tem a vontade, que quando ele quer ele faz uma coisa, depois ele não quer e muda de ideia, blá, blá, blá. Não. Assistam os vídeos aqui no canal, as lives, tá? Que a gente já explica bastante coisa lá sobre concepção de Deus, principalmente concepções metafísicas e filosóficas, que já vão barrar muitas dessas perguntas, inclusive, tá? Mas vamos lá. Levando a concepção do mal temporal, realmente eu teria que dar razão 100% para os ateus. Se a gente fosse plenamente material, aquela tragédia lá é simplesmente uma tragédia e não tem nada mais lá. É só tragédia, é só maldade mesmo. Aquilo. Só maldade mesmo. Não que a natureza, desastres naturais, tenham em si uma moralidade, porque a natureza ela não tem agência. A natureza ela não tem uma agência. A gente vive num mundo regido por leis materiais e as coisas elas vão acontecer com base nessas leis materiais que regem a matéria. Tá? Inclusive, esse é um ótimo argumento contra o materialismo, porque a ordem que rege as coisas materiais ela é anterior à matéria. Tá? E a gente sabe que a gente vive num mundo em que as coisas naturais vão seguir a ordem natural do mundo. Então, uma barragem que fisicamente ela tem mais carga do que a barragem é capaz de suportar, ela vai romper, que é a ordem na matéria das coisas. Tá? A ordem na matéria das coisas. Mas, além disso, essa catástrofe especificamente tem muita questão da própria agência do homem, das cagadas que eles fazem com a liberdade deles. Muita. Muita mesmo. Porque a gente vive num país onde é imposto pra tudo. O cara vai comprar um papel higiênico folha dupla pra limpar a bunda, tem que pagar imposto. O cara vai comprar um gift card pra comprar o Raft na Steam, ele tem que pagar imposto. O cara vai comprar um calzone, ele tem que pagar imposto. O açaí tem que pagar imposto. O cara paga imposto pra tudo. Um país que arrecada bilhões de reais. E daí, a gente tem uma bosta de uma infraestrutura daquela. Uma bosta. Não tem nenhum plano de ação nacional para desastres. Não tem nada. Tá? Então, grande parte dessa tragédia se deve à própria liberdade do homem fazendo cagada com a coisa que ele recebeu. Cagada, tá? Então, grande parte das coisas que estão acontecendo lá é culpa exclusiva do homem. Exclusiva do homem. 100%. Tá? 100%. Óbvio que foi uma catástrofe natural. Óbvio que foi uma catástrofe natural. Justamente por essa questão de que a gente vive num mundo onde a gente é regido pela matéria. Mas qual que é a dos ateus? Os ateus, eles são plenamente materialistas e eles tratam como mal tudo aquilo que vai contra a matéria, que é a própria natureza da matéria se decompor, por exemplo. Então alguém fica doente, eles falam, onde está Deus? Os caras são materialistas, eles só enxergam a matéria na frente deles e a própria concepção da matéria é que ela é perecível. A matéria é perecível. Você vai morrer um dia, senhor Antônio Miranda. Você vai morrer um dia, senhor Daniel Gontijo. Tá? E daí quando você estiver naquela mesa gelada do hospital com câncer, dando teu último suspiro, você vai falar, onde está Deus? Mas tu era materialista
que antes falava que tudo era matéria e a própria natureza da matéria se decompor. Aí quando a matéria se decompõe, quando a matéria ela se esvai, você fica puto. Tá entendendo? O que vocês queriam era ser imortal, vocês queriam era ser como Deus, mas a gente não é como Deus. A gente é material e espiritual. A gente tem um componente espiritual por uma necessidade metafísica, tá? Por uma necessidade metafísica. Então vamos lá. Olhando para essa questão material, obviamente que a gente só vê desespero e desesperança naquele tipo de situação. Desespero e desesperança. Porque tem pessoas mortas, entes queridos, sonhos, casas inteiras, pessoas morrendo lá, a céu aberto. É uma catástrofe. Materialmente só tá coisa ruim. Agora vamos olhar a mobilização que teve de quantas pessoas que de um dia para o outro começaram a olhar para o próximo, para olhar para o próprio umbigo. De um dia para o outro começaram a querer doar, começaram a doar. A pessoa que era totalmente avarenta começa a doar para ajudar numa tragédia do outro lado do país. A pessoa que morava lá só olhava para o próprio umbigo, era egocêntrica. E passou mais de 2 dias lá embaixo d'água para ajudar a salvar gente que ela nem conhece. Pessoa que se mobilizou para ajudar, para preparar comida, fazer todo tipo de coisa para ajudar as pessoas que precisam. Mas isso, vocês entendem que, olhando para uma questão material, nada dessas coisas são consideradas um bem? Nada dessas coisas? Por causa que materialmente tá tudo pior. Materialmente tá tudo pior. Tá? Mas quando tu parte no pressuposto de que o ser humano ele é espiritual, que a gente tem uma finalidade última que não é nesse mundo em si, que esse mundo foi criado em status vi, ele foi criado em processo de caminhada para alcançar a perfeição que é o próprio Deus, e que pra gente ir pro céu algum dia, por exemplo, partindo da concepção do Deus cristão, a gente vai ter que morrer. A gente vai ter que morrer, cara. A matéria ela é perecível porque ela não tem finalidade nela mesma. A finalidade do ser humano está na plena comunhão com Deus que se conseguirá no céu. Tá? Então, quando as pessoas recebem esse tipo de situação, que obviamente existem males materiais horríveis, é que elas realmente se abrem para o transcendente. Elas se abrem para o amor ao próximo. Mas como o amor não é mensurável, o amor não é medível, a pessoa que é materialista ela não vai conceber o valor disso. Tá? Ela não vai conceber o valor disso. Todas as pessoas, a gente sabe que todas as pessoas que morreram de pessoas inocentes, morreram de maneira injusta, por uma catástrofe natural, por exemplo, e morreram em amizade com Deus, elas vão ter a verdadeira felicidade, que não está na matéria. A verdadeira felicidade está na plena comunhão com o próprio bem, com a própria vida, com a própria verdade, que é Deus. E que todo mundo só vai conseguir chegar à finalidade depois que morrer. Depois que morrer. Então você vai estar um dia numa maca, dando seu último suspiro. Independente se tu vai morrer numa catástrofe natural ou não. A diferença é que Deus se utiliza dessas catástrofes naturais, dessas coisas ruins, que inclusive acontecem pela própria maldade do ser humano, que pega o imposto e usa para comprar edredom de 400 mil reais, que usa para contratar show de uma candanga satanista, que vai lá fazer um monte de bosta num palco para passar em TV aberta para um monte de criancinha, sei lá, que tá na clínica esperando a consulta para tá passando lá na TV, a Globo, assim. Que tá na clínica, esperando a consulta lá no hospital público, que é outra bosta também, vendo lá aquela profanação acontecendo. E Deus se utiliza dessas coisas para levar as pessoas à verdadeira finalidade delas, que não está na matéria. Não está. Não está na matéria. A verdadeira felicidade, se tu coloca só na matéria, tu não vê nada, tu vai se desesperar, realmente. Agora a questão é o transcendente. Quantas pessoas, como eu já falei, quantas almas não foram salvas através dessa tragédia? Quantas pessoas perceberam, cara, eu tô aqui lutando minha vida inteira para conseguir uma casa e ela pode simplesmente sair com base numa chuva. A chuva chegou e todo o meu coração, todo o meu tesouro está nessa bosta dessa casa, que pode simplesmente ir embora e parar a 5 quarteirões de distância por causa de um rio que transbordou.
O meu valor inteiro está em ficar meia hora. Sei lá, o cara é ultra vaidoso, ficar meia hora, 2 horas lá escolhendo a roupinha que ele vai utilizar e fica arrumando cabelinho, 30 minutos arrumando cabelinho, não sei o quê. E escolhe reloginho, combina as cores, babá, e tudo do melhor. E não sei, e só come comida de tal jeito, e só compra água de R$ 100 pra chegar uma enchente e tacar tudo pra fora. O cara tá lá com o terninho dele de R$ 10.000 embaixo d'água, junto com um monte de gente das mais diversas classes. Tá? Quantas almas que não foram salvas? Quantas pessoas que não se abriram para a transcendência através disso? Quantas pessoas? Mas, obviamente, na concepção materialista, nada disso pode ser considerado um bem, porque materialmente as coisas estão destruídas. Quantas pessoas... eu já vi até ateu já comentando que não acreditava em Deus, eu estava rezando pelas pessoas lá do Rio Grande do Sul. Por causa que essas coisas aqui, a gente consegue, Deus tira um bem disso aí. Deus tira um bem. Mas obviamente que aos olhos da matéria, tu nunca vai conseguir enxergar esse bem. Tá? Tu nunca vai conseguir enxergar esse bem. Então, onde está Deus no Rio Grande do Sul? Deus está em cada pessoa que de maneira heróica pulou na água para salvar outra. Que saiu de outro estado para levar barco para ajudar, para salvar outras pessoas que nem conhece. Que doaram mais de 30 milhões. Já foi arrecadado em uma vaquinha. Que nem era pro governo. Que doaram. Pessoas avarentas que doaram, se compadeceram. Tá? Aí está Deus. Deus está nas almas que vão ser salvas através dessa tragédia. Deus está no amor ao próximo, de cada um. Que no próprio evangelho, acho que foi de ontem, o evangelho do amor, fala que todo o amor que a gente tem, não é basicamente, é Cristo amando na gente. Não é o nosso amor, é o amor de Cristo amando na gente. Então Deus está amando o próximo através de cada um que está se doando, que está se dedicando a pessoas totalmente desconhecidas. Aí está Deus no Rio Grande do Sul. Tá? Aí está Deus. Entendeu, Antônio Miranda? Entendeu Daniel Gontijo? Entendeu Hamlet? Entendeu Jason Ferrer? Entendeu todas as pessoas que estão desesperadas por uma visão materialista que está amputando a própria realidade, que amputa a realidade completamente da cabeça das pessoas? Aí que está Deus. Tá? E eu espero que você, que seja materialista, enxergue isso. Enxergue isso, perceba que aquilo lá tem um bem objetivo nas pessoas que estão se doando, as pessoas que estão se mobilizando. O Tomás Juliano lá, um professor de história, ele fez uma vaquinha, arrecadou mais de 500 mil para a própria conta pessoal dele. O governo vai lá pegar o rim do cara de imposto de renda agora, que estão declarando imposto de renda, né? Pegar o rim do cara, mas não quer nem saber. O cara tá indo lá, tá doando, tá na linha de frente. Aí está Deus, em cada pessoa que está se doando, em cada alma que está podendo experimentar o amor de Cristo no próximo, amando o próximo, tá? É isso. Confia no Pai que o inimigo cai. Se inscreva no canal, deixa um comentário aí o que vocês acharam e é nóis.